Olá, colegas da MA Hospitalar, tudo bem? Eu sou Evandro Moraes, superintendente administrativo do Hospital Moinhos de Vento. Estou aqui com o Rogério, nosso gestor ambiental, e com a Fábia, colega de vocês aí da MA, para falarmos um pouquinho sobre um projeto que nós temos em conjunto, que é o projeto Certidão da Vida. Então, me comentem, como que surgiu, como é que foi a ideia desse projeto? Bom, Fábio, a ideia do projeto ela tem um pouco de paixão e um pouco de desejo institucional. Em 2020, nós realizamos o inventário de gás de efeito estufa. Nós somos o primeiro hospital do sul do Brasil a realizar esse inventário. Por mais paradoxal que possa parecer, né, um país com dimensões continentais como o nosso, são menos de 500 empresas de todos os segmentos que realizam esse inventário. Então isso depõe um pouco contra a gente, né, Rogério? O fato de sermos um país industrializado, um país que é poluidor, e temos um número muito reduzido de empresas que se preocupam em fazer esse inventário. Então nós somos o primeiro hospital do sul do Brasil a realizar o nosso inventário em 2020. A partir daquele momento a gente descobriu o quanto que a gente gera de gases nocivos na atmosfera. Sim. E a partir dali traçamos planos de ações para neutralizar esse CO2 emitido. E aí entra o lado da paixão, né, de como é que a gente poderia conectar uma ação ambiental, uma ação que era institucional, com uma ação apaixonante. E aí que surgiu a ideia, numa das nossas reuniões, os nossos projetos de brainstorming, de vincular essa pegada de reflorestamento que é necessária dentro de um plano de ação de descarbonização com a lógica da nossa maternidade. Nós temos uma maternidade que é referência no estado, que em média nascem 350 bebês todo mês aqui no Hospital Moinhos de Vento. Isso é um reloginho, a gente tem essa referência, somos uma referência das pessoas que querem que seus filhos nasçam aqui conosco. E, então nós vinculamos a ideia do nosso projeto de reflorestamento, ou seja, do plantio de árvores, com os nascimentos na maternidade. Então, concebeu-se que para cada criança que nasce, a gente planta uma árvore, um projeto de 5 anos, considerando essa média de partos que a gente tem. Sim. Em 5 anos serão mais de 20 mil árvores plantadas, que no aspecto institucional é a cereja do bolo do projeto de reflorestamento. É o que a gente fala de escopo 13, o Rogério vai detalhar mais tecnicamente como funciona isso. Dentro do escopo 3 do inventário de gás de efeito estufa, é onde a gente fala de reflorestamento, e essas 20 mil árvores vão compor então essa cereja do bolo para que em 2027, com 5 anos de projeto, que é exatamente o ano do centenário do Hospital Moinhos de Vento, a gente se apresente como uma instituição de carbono neutro. Então todo parto que acontece aqui, a família vai embora para casa com o bebê e leva consigo uma certidão de nascimento, vinculando uma árvore que a gente plantou numa reserva ambiental, tendo o apoio de parceiros como vocês nesse projeto, entregando então para a sociedade não somente 20 mil árvores, mas uma cultura transformadora de pensamento. Da gente pensar realmente que o meio ambiente precisa de ajuda, precisa da gente, e a gente está tentando fazer a nossa parte por aqui. E aí, então, Rogério, como é que funciona essa questão do cálculo de emissão de carbono? Bom, primeiro, tudo parte, como o Evandro falou, de um inventário de gases de efeito estufa. Então, nós fazemos o nosso inventário baseado nos 3 escopos, escopo 1, 2 e 3. Para todos esses escopos, nós temos ações, como o Evandro mesmo havia dito, nós temos ações complementares para minimizar e até mesmo neutralizar essas emissões. Porém, como o hospital emite muito, em torno de 4 mil toneladas ano, nós fatalmente não conseguiríamos neutralizar tudo somente com ações internas. Que o escopo 1, por exemplo, são emissões diretas que nós emitimos, que nós realizamos através do nosso procedimento interno hospitalar, de atendimento às pessoas. Porém, eu tenho como compensar isso. Então, esse projeto ele veio para compensar aquilo que eu não consigo neutralizar nas minhas ações aqui internas. Então, o que acontece? Como é que a gente faz esse cálculo? Então, a gente tem essas 4 mil toneladas emitidas, então a gente faz ações para minimizar e até mesmo neutralizar ações internas e também ações de compensação. Então, o plantio de árvore é uma forma de compensar essas emissões. Sim. Então, como é que funciona essa compensação? Cada vez que eu planto uma árvore, segundo o painel intergovernamental IPCC,
sobre o clima, ele fala que é o seguinte, cada árvore ela pode capturar até 20 quilos de CO2 da atmosfera. Ou seja, então a gente plantando uma árvore, a gente está sequestrando carbono da atmosfera. Sim. Como nós plantaremos em torno de 20 mil árvores até 2027, então o nosso cálculo é basicamente 20 vezes 20 mil árvores, que nós temos aí 400 toneladas de CO2 removidos da atmosfera. E um detalhe importante, né? Por isso que é legal a parceria com a EMA, porque nós não teríamos condições de fazer esse trabalho sozinhos. Sim. Então nós fazemos com parceiros como a EMA, que nos ajudam a fazer esse trabalho de manutenção, um trabalho de compra das espécies, um trabalho de plantio dessas árvores, e para que a gente fique com esse projeto não somente até 2027, que é onde nós queremos nos encontrar até então como carbono neutro, mas isso com uma perenidade um pouco maior. Cada árvore dessa ela vai tá sequestrando carbono em torno de 30 anos. Então, o que acontece? Não é um trabalho de 5 anos, é um trabalho de mais de 35 anos de remoção de CO2 anualmente. Depois de 2027, segundo o IPCC, essas árvores elas praticamente vão remover 400 toneladas da atmosfera por ano. 400 toneladas. Então, isso para nós é muito importante. E como que funciona o plantio dessas mudas? Bom, primeiro nós temos uma empresa contratada, uma empresa especializada em cultivo de árvores. Essa empresa ela faz o manejo da terra primeiro e depois, meses após esse manejo, nós vamos plantar as árvores. Então, nós plantamos por lotes. Então, hoje nós temos 3 áreas e nós estamos já no 3º lote de plantio. Até hoje nós plantamos 6.800 árvores e agora no mês de setembro de 2025, até o mês de setembro nós plantaremos mais 4.500 árvores. Então, como esse vai ser o 4º lote de plantio, então a gente planta elas de uma forma muito específica, muito próximas uma da outra, justamente para fazer um trabalho de reflorestamento de uma área degradada. E essa área onde nós plantamos é uma área de Mata Atlântica, é uma área de preservação ambiental, é na APA do Banhado Grande, então é a maior área de preservação ambiental do Rio Grande do Sul. Nós temos uma parceria com a Quinta da Estância, que é a maior fazenda de turismo ecológico do Brasil, onde passam lá mais de 20 mil crianças anualmente, que passam com suas escolas, fazendo visitas, então já tem um trabalho educacional também que é feito com esse plantio, demonstrando a forma de fazer o plantio, de executar esse plantio. Uma coisa muito importante é que essas árvores todas elas são regionais, então são árvores nativas, são espécies nativas, e a gente procurou trazer espécies nativas e frutíferas da região, para não só fazer o plantio sequestrar carbono, mas também ajudar a biodiversidade local. Então os pássaros, a fauna, a avifauna, ela se beneficia também desse plantio. Então tem muitos benefícios, além de proteção das matas ciliares. Para vocês terem ideia, esses rios que desaguam aqui no Guaíba, muitos deles nascem naquela região. Então, automaticamente, no momento em que a gente planta próximo a uma nascente, faz esse reflorestamento, a gente está ajudando também na qualidade da água. Então, esse plantio ele tem muitos benefícios. Ah, que legal! Tem um detalhe curioso desse plantio. A gente está plantando num corredor ecológico lá da Quinta da Estância, onde tinha uma falha de árvores, de plantio. Então, e a Quinta da Estância ela é famosa por ter várias famílias do bugio, que é o nosso macaco gaúcho. E esses bugios eles vivem em famílias separadas pela falta naquele corredor ecológico. Então a gente está fazendo um replantio justamente nesse corredor, fazendo a conexão das duas áreas, até para melhorar a espécie, para eles não se reproduzirem dentro das próprias famílias. Então tem uma questão de fauna muito interessante também, que a própria equipe da Quinta da Estância nos ajuda a coordenar. Então esse corredor que a gente vai estar replantando vai ajudar também as famílias de bugios a se procriarem de maneira mais adequada dentro da Quinta da Estância. Então, como eu falei no começo, é um projeto institucional, mas ele tem uma lógica apaixonante em várias vertentes. E Evandro, quantas crianças nasceram desde o início do projeto? Bom, o projeto iniciou em 2023. Até agora nós certificamos com certidão da vida 5.700 crianças que nasceram e tiveram uma certidão emitida com uma árvore vinculada. É importante a gente comentar que não existe a lógica de nascer uma criança e a gente vai no outro dia e planta a árvore.
isso não seria possível. Imagina uma criança que nasce no mês de janeiro, fevereiro, com 40 graus de calor, a gente indo lá plantar uma árvore não daria certo. Então a gente ativou um estoque de árvores, né? Plantamos 6.800 árvores que já foram plantadas, e conforme as crianças vão nascendo, a gente vai direcionando uma árvore daquelas do estoque para essa criança que nasceu. Então, plantamos 6.800, já nasceram 5.700, como o Rogério já falou, está na hora da gente plantar de novo. Sim. Teremos mais um lote plantado agora no mês de agosto, setembro, de mais 4.500 árvores, 5.000 árvores talvez, para a gente ter esse estoque sempre regulado e as crianças seguirem nascendo mensalmente aqui com a gente. Mas até o momento são 5.700 crianças e 5.700 famílias que são impactadas pelo projeto. Que legal! E quando a gente fala desse plantio, né, desse estoque de árvores, a gente está falando também de uma atividade que a gente chama de plantio simbólico. Nós não simplesmente plantamos esse estoque de árvores lá, nós levamos, né, Rogério, as famílias envolvidas nessas certificações para que eles realmente coloquem a mão na terra e façam o plantio dessas árvores conosco. Não somente as famílias dos bebês nascidos, mas as próprias empresas como vocês, que são convidadas a estarem conosco no dia desse plantio simbólico. Então acho que isso é importante para a gente conectar uma lógica não somente de um plantio, e sim de uma geração de conteúdo e uma geração de educação ambiental para todas essas famílias que são impactadas. Então essa data do plantio simbólico é muito importante também, porque envolve toda uma lógica de participantes deste projeto, né? As famílias, o Hospital Moinhos de Vento e vocês que são os parceiros desse projeto. Então, Rogério, como que foi levar esse projeto para a COP28? Bom, primeiro é um motivo de muito orgulho, né, para nós estarmos participando de um evento mundial e falando sobre o tema de clima. Então, para nós, como nós já estamos nesse trabalho há muitos anos, mitigando as nossas emissões, para nós é motivo de muito orgulho, né? E para as empresas parceiras também fazerem parte desse projeto tão lindo assim. Só para vocês terem ideia, nós fomos pela plataforma Brasil pelo Meio Ambiente da Anshan. Né? Então lá tinham 168 empresas dentro dessa plataforma e todas essas empresas foram até Dubai, né? Então elas foram levadas através da plataforma para essa COP28. Então, o nosso projeto ele foi exposto ao mundo inteiro. Então, o mundo inteiro viu que se um hospital consegue plantar árvore, por que outras empresas não podem fazer isso também, né? Sim. Então, e com o intuito de plantar uma árvore para cada nascimento, então isso é muito mais nobre do que uma empresa que já trabalha com plantio de árvores. Né? Ou seja, uma empresa que não tem nada a ver com a questão de plantio de árvores, se importar com isso, é porque isso é muito nobre. Então, para nós, isso tem um preço muito alto, né? Então, é justamente o nosso engajamento, o engajamento dos parceiros nessa causa que nos motivou a participar desse projeto da COP28. Como a AMA Hospitalar tem um projeto de ESG interno desde 2021, 2022, se eu não me engano, e a gente está em parceria com o hospital. Como que se dá para vocês essa parceria junto com a gente? Bom, primeiramente é importante reforçar que a AMA é um dos grandes parceiros do Hospital Moinhos de Vento. Se não um dos grandes, um dos maiores. Dentro do meu ranking de parceiros, de fornecedores, a AMA sempre figura entre os principais e mais importantes. Existe uma coisa muito forte que nos conecta, que é a questão do match cultural. Não é somente um fornecedor, não é somente um parceiro. E o termo fornecedor é algo que a gente nem tem utilizado mais ultimamente por aqui. A gente tem usado muito a palavra parceiro. E a AMA, na sua essência, é isso. Na figura do seu diretor-presidente, uma pessoa muito, muito próxima nossa, de vocês que estão sempre em casa, como estão aqui conosco, existe um fit de cultura muito grande com a AMA. Não é somente mais um provedor, e sim um parceiro que circula por dentro da nossa casa, que está conosco em todas as ações. Como superintendente também da área de suprimentos, da área de engenharia, a minha relação com vocês é uma relação muito próxima, muito aberta e muito conectada. Tenho o maior respeito e maior admiração pela empresa de vocês. E quando esse projeto nasceu, quando esse projeto foi criado, a gente pensou realmente em empresas que têm essa aderência de cultura com a gente, que têm uma sinergia de propósitos. A gente enxerga muito isso dentro da AMA e com isso a gente fez o convite, vocês de pronto já aceitaram, embarcaram conosco na primeira fase do projeto. Então, desde o começo do projeto Certidão da Vida, a AMA faz parte disso.
Então não teria como ser diferente. Vocês têm um papel fundamental dentro da nossa estrutura enquanto instituição e como parceiros também. Como a gente está terminando a nossa conversa, eu queria ver com vocês o que as pessoas podem fazer para se envolver mais com esse projeto, né? O que vocês podem trazer mais em relação a isso? Bom, primeiro assim que ele é um projeto que ele é para a sociedade. Ele não é um projeto somente do Hospital Moinhos de Vento e não fica limitado ao Hospital Moinhos de Vento. Primeiro, começa justamente com esse engajamento das famílias. Então, cada família recebe a sua certidão da vida para cada nascimento. Então, só aí nós já estamos falando de mais de 4.000 pessoas impactadas anualmente. Esse é um ponto. O outro são vocês, os parceiros desse projeto. Então, as empresas com seus funcionários, elas também se engajam nessa causa, né? E não fica limitado aí, só aí já é um grande público. Nós estamos falando aí de um público anual de mais de 5.000 pessoas impactadas. Tem os colaboradores do Hospital Moinhos de Vento, tem a sociedade como um todo. Agora, vocês imaginam, se cada um de nós fizéssemos a multiplicação dessa ideia, para onde isso iria, né? Qual era o alcance que isso teria? Então a gente precisa assim de ter mais divulgação desse projeto, falar mais sobre esse projeto, que é possível. Se um hospital está fazendo com parcerias e está chegando aonde está chegando e não para por aí, porque nós queremos, depois de 2027, ampliar muito mais esse projeto, não só para o Rio Grande do Sul, talvez a gente ir uma escala um pouco maior pelo Brasil, então a gente vai precisar desse apoio de multiplicação. Então isso demonstra que um trabalho em conjunto, uma ideia que é trabalhada em conjunto, ela tem a chance de prosperar. E ela tem a chance de um alcance muito grande, muito além do que a gente imagina. Para vocês terem ideia, a nossa certidão da vida ela tem um QR Code, né? E esse QR Code leva para a nossa página da responsabilidade ambiental, que lá consta todo o projeto de como a gente faz desde o começo. E o que acontece? Aquele QR Code, geralmente as famílias, quando recebem essa certidão, elas tiram foto e mandam para os seus familiares. Claro. Né? Olha o que eu ganhei no Hospital Moinhos de Vento. E aí, quando vê aquele QR Code, ele tá já circulando no mundo inteiro. Né? E as pessoas que recebem essa foto têm curiosidade de saber, né, do que se trata aquele QR Code. Então, quando elas entram na nossa página, nós conseguimos rastrear de onde está vindo esse sinal, né, que escaneou esse QR Code. Então, nós já temos observado nos Estados Unidos pessoas escaneando, na Suíça, na Suécia, na Angola, no leste europeu, na Ásia nós já temos pessoas escaneando, na América do Sul também, ou seja, praticamente o mundo inteiro já está sabendo desse nosso projeto. Então, olha que legal, né? Então, como respondendo a tua pergunta, é isso. O alcance para a sociedade ele é muito grande, né? Então, se a gente continuar fazendo isso com mais ênfase com as empresas, falando sobre esse projeto, divulgando esse projeto, os familiares divulgando esse projeto, a gente vai ter uma sensibilização muito maior da sociedade. E isso é benefício para todos nós. Evandro, Rogério, a AMA agradece muito a participação de vocês nesse bate-papo, esclareceu bastante. Vocês querem dar alguma palavra? Nós que agradecemos pela visita de vocês, pela oportunidade de gravarmos esse depoimento, esse vídeo. Eu queria agradecer mais uma vez a toda a família MA, a todo o time da MA, pela parceria, por estarem conosco nesse projeto, que é um projeto tão importante para a gente. A gente sabe que as questões climáticas são cada vez mais profundas, mais contundentes e mais preocupantes para a gente. Os eventos climáticos extremos estão aí. A gente mesmo aqui no Sul viveu algo muito forte no ano passado. Não estamos livres deles, porque eles seguirão acontecendo. A gente pode pensar que o mundo é tão gigante que talvez o que a gente está fazendo não seja importante, mas a gente não pode pensar assim. Por menor que seja a nossa ação, ela é de extrema importância. E cabe a gente fazer a nossa parte. E se nós aqui no hospital estamos fazendo a parte, convidando vocês, e vocês estão aceitando esse convite, para a gente é de grande relevância. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado pela parceria e pela presença de vocês nesse projeto tão bacana que a gente tem o maior orgulho dele. Um abraço para todos.